Sou grande em poder, nada pode me conter. Sou grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim. Te aceito mesmo assim. E prometo habitarei em ti. Habitarei em ti. Amém. Mas feliz sábado. Agora, nesse momento, eu convido a Rui para ficar de pé. Muitas pessoas aqui conhecem o Rui, outros não, né, Rui? A primeira vez que o Rui está pregando aqui para nós. E também eu fico feliz, Rui, porque ele te chamava, você foi de pronto para atender o pedido, né? Irmãos, quando eu chamei o Rui, eu fiquei, o que eu faço chamar o Rui? Para mim, será que ele vai aceitar? Tem que o pastor falou assim, não, para o Rui, pode chamar de olhos fechados que ele vem de imediato. Aí isso foi, eu cheguei, chamei, ele atendeu, foi. Seja bem-vindo, que Deus te use nesse momento. Obrigado, irmão, muito agradecido. Feliz sábado. Quero louvar a Deus em primeiro lugar pela maravilhosa igreja que vocês têm aqui, muito bonita. O irmão me mostrou hoje, eu gosto muito de construção, já construí muitas igrejas e essa igreja realmente é muito especial. E a última vez que eu vim aqui, para vocês terem uma ideia, ainda não existia essa igreja no salão lá embaixo. Então faz muitos e muitos anos. Mas é bom a gente ver o progresso, é bom a gente ver pessoas queridas aqui conosco. E eu queria fazer uma pergunta: há algum visitante aqui que está vindo pela primeira vez a essa igreja? Há alguém? Não? Beleza. Muito bem. Nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 19. Deixe aberto no capítulo 19. Depois eu vou passar o versículo para você. Aquela tarde tinha sido uma tarde cruel, uma tarde onde o tempo praticamente parou. Ali estava reunido uma multidão. Essa multidão, a gente não sabe exatamente quantas pessoas, mas pelo estudo da palavra de Deus, deveria ter mais ou menos 5.000 pessoas assistindo um espetáculo dantesco, um espetáculo terrível. Aquilo não era novidade em Jerusalém. Aquele local, o Monte da Caveira, o Monte do Calvário, era o local de execução pública. Por quê? Porque ali era o local onde o Império Romano tinha determinado para se executar
os piores assassinos e ladrões e inimigos do Império Romano. Se nós voltássemos e entrássemos numa máquina do tempo e parássemos ali, naquele lugar, nós iríamos encontrar pedaços de ossos humanos no chão. No chão, era o costume romano, eles tinham na rocha escavado buracos, onde naqueles buracos eles enfincavam cruzes. E aí os condenados traziam apenas a travessa da cruz nas costas, e ali era encaixado e era colocado a pessoa crucificada. Aquela tarde do dia 14 do mês de Nisan, 14 de Nisan, equivaleria aproximadamente para nós entre março e abril, o início do calendário judaico, o mês de Nisan ou Abib, o primeiro mês do calendário judaico. Um tempo muito semelhante como nós estamos tendo hoje. Não era frio, também não era calor, mas à noite fazia frio. E nós vemos isso porque Pedro estava na fogueira se aquecendo. Era um tempo um tanto quanto fresco. Aquela noite foi uma noite inesquecível para todos os que amavam Jesus. Jesus tinha morrido. Mas vamos voltar um pouquinho o tempo. Capítulo 19, versículo 40. Versículo 40. O brado ainda ressoava aos ouvidos de todos os discípulos: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu Espírito. Está o quê? Consumado. No hebraico, esse consumado, no hebraico, no grego, chama-se telestai. Telestai, está consumado. Telestai quer dizer está pago. A dívida, Pai, contigo, a dívida da humanidade está paga. E agora Jesus morre. Junto com a morte de Jesus, irmãos, morreu também a fé dos discípulos. Imaginem eles contemplando o seu Salvador dependurado na cruz, com os olhos cerrados, corpo sanguinolento, cravado numa cruz de cabeça baixada, morto. Eles sabiam exatamente o que iria acontecer a seguir. As pessoas iriam ser tiradas dali e jogadas no lixão. Era o lixão de Jerusalém. Assassinos e malvados tinham este fim. Naquele lixão de Jerusalém, o fogo era queimado dia e noite ali para animais, pessoas, lixo da cidade. E quando Jesus fala que o seu fogo nunca apagará e nem seu verme morrerá, eles sabiam o que Jesus estava falando, o lixão da cidade. Os discípulos não podiam aceitar isso. Como o nosso Salvador vai ter um fim desse? Precisamos fazer alguma coisa, mas o que é que eles podiam fazer? Quem eram eles para enfrentar o Império Romano, para chegar diante da autoridade romana? Qual era o poder que eles tinham? Havia uma emergência, e nesse momento Deus coloca a mão, e aparecem dois homens poderosos, Nicodemos e o outro quem era? José de Arimateia. Homens ricos,
faziam parte do Sinédrio. E agora eles não conseguem mais esconder a sua fé. Irmãos, quando José de Arimateia e Nicodemos publicamente manifestam interesse no Salvador, eles estavam cavando a sua sepultura diante do Senado judaico. Eles iam ser expulsos, eles iam ser perseguidos, porque agora eles estavam se aliando ao, entre aspas, inimigo que os líderes tinham escolhido, Jesus de Nazaré. Eles não ficaram preocupados mais com a fama, com a posição. Eles escolheram Jesus. Iam ter resultados negativos, certamente, mas escolheram Jesus. E então, no versículo 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto ainda. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Eu imagino aqueles homens com todo carinho, com todo cuidado, tirar aqueles enormes pregos que se calcula deveriam ter em torno de 10 a 15 centímetros, e tinham transpassado os braços de Jesus, os seus pés, o seu cabelo empastado de sangue, o seu rosto inchado por ter apanhado, a sua cabeça empastada de sangue nos cabelos, devido à coroa de espinhos. Irmãos, é interessante quando você estuda esse assunto. A coroa de espinhos de Jesus não foi essa coroa que a gente vê nas ilustrações. Aqui não tem nenhuma, aqui como se fosse um arco. Não foi, não era assim que o Império Romano fazia. Sabe como é que era a coroa? A coroa de espinhos era um gorro de espinhos que colocava, então furava não apenas um lugar, mas em toda a cabeça. Esse foi o gorro. E quando você lê, diz que quando colocaram a coroa, ainda batiam com a cana em cima. Irmãos, o Criador do universo sendo massacrado pelas suas criaturas, as quais ele veio salvar. Imagine o universo todo contemplando anjos de poder, olhando o seu Salvador, o seu Criador, e vendo uma cena dessa. E ainda ouvir Jesus dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O túmulo que José de Arimateia tinha preparado para si foi usado por uma outra pessoa. Jesus foi enterrado dentro de um lugar que estava reservado por toda a eternidade para a humanidade, devido ao nosso pecado. Quando Jesus falou para Adão: no dia em que pecar, certamente morrerás, Jesus está falando da morte eterna. Certamente você morrerá para sempre. E agora Jesus, ele entra num túmulo que nunca tinha sido usado por ninguém. Por quê? Nunca ninguém tinha passado por aquela experiência, a experiência da morte eterna. Porque os que tinham morrido no passado ainda tinham a esperança da ressurreição de Jesus, mas antes da ressurreição teria que vir a morte eterna. E Jesus foi ali, irmãos,
foi ali colocada. Os braços cruzados naquele peito ferido. Aqueles homens lavaram o corpo de Jesus, como era costume entre os judeus, mas como estava aproximando o sábado, estava aproximando o dia de guarda, eles não terminaram o serviço como deveria ser feito. Abra aí a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 54. Abra. E diz assim: era o dia da preparação, e começava o quê? Sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado. Os homens estavam fazendo o serviço, mas as mulheres estavam olhando, e viram que o serviço não tinha sido terminado, não tinha sido feito tudo que deveria ter sido feito. E então essas mulheres se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Vamos ver que entre essas mulheres estava ali Maria Madalena. Irmãos, quem foi Maria Madalena? Maria Madalena foi uma mulher que vivia num lar juntamente com Marta, sua irmã, e Lázaro. A Bíblia não fala quem eram os seus pais, provavelmente os pais tinham morrido. Marta e Lázaro deviam ser mais velhos. Maria Madalena se perdeu um momento na vida. Todo mundo erra. Ela errou também. E ela, saindo de Jerusalém, saindo de Betânia, é uma região alta. O sul de Israel é alto, é montanhoso, tipo Campos do Jordão assim. Ela saiu de um lugar alto e foi descendo. Ela foi para o norte. É descida. E ela chega lá e vai viver numa cidade chamada Magdala. Era uma aldeia, e ali ela não tem força moral para trabalhar e conseguir o seu sustento, e ela só consegue se prostituir. Ela baixa tanto saindo lá de Jerusalém, ela vai descendo tanto, que ela chega ao ponto de ser possuída, não por homens, mas agora por demônios. E no livro de Marcos diz que Jesus expulsou quantos demônios de Maria? Quantos? 7. Veja bem, o número da perfeição. Uma mulher terrível. Ela se sente agora transformada. É uma nova criatura. Volta para casa. A sua família a aceita. Mas daqui a pouco aparece uma outra situação. Um outro desastre na sua vida. O esteio, aquele que fazia o lugar de pai, morre. E Jesus o ressuscita. Irmãos, essa mulher tinha uma gratidão por Jesus tão grande. O que ele fez por ela, e o que ele fez pelo irmão dela, que ela tinha que fazer alguma coisa por Jesus. E lá na festa, na casa de Simão o leproso, ela ungiu os pés de Jesus, né? Conhecemos a história. Mas ela não terminou de ungir Jesus. Jesus mesmo diz lá que ela tinha guardado aquilo para o seu enterro. Uma parte daquele perfume caríssimo tinha sido guardada, porque ela não terminou o serviço. E agora então ela imagina: eu vou terminar o que eu comecei. O perfume que eu comprei eu não usei todo. E então essas pessoas tristes, arrasadas, elas voltam para casa. Aquela noite era o dia 15. Entrou o pôr do sol, dia 15. Era o dia da Páscoa. Todo
o mundo judaico estava reunido em Jerusalém. Parentes que vinham de cantos longínquos vinham ali para celebrar a Páscoa. A cidade toda estava em festa. Mas no lar dos servos de Jesus havia choro. Havia muito choro. Imagine que a Páscoa, quando Moisés, nós estamos estudando isso na nossa lição da escola sabatina, quando eles comiam o cordeiro, era juntamente comido com o quê? Ervas amargas. Ervas amargas porque representavam o quê? A dureza, o amargor do cativeiro. E agora os discípulos estão ali nos seus lares chorando o amargor, irmãos, o amargor da derrota, da decepção, do desastre que aconteceu na vida deles. Para eles aquilo era como se toda a sua família tivesse morrido ao mesmo tempo. A sua esperança, a salvação, o rei de Israel, aquele que vai nos libertar do Império Romano, aquele que vai dar vida nova a todos nós, ele acabou de morrer. Que desgraça, que coisa triste. Irmãos, todos nós aqui, sem exceção, todos nós, já fomos aguilhoados pelo ferrão da morte. Não tem uma pessoa aqui dentro que não tenha perdido um parente, um amigo, uma pessoa chegada. É pai, é mãe, é avô, é irmão, é cunhado, né? E outros até casos graves como filho. Que coisa triste isso. Todos nós sabemos como é duro isso. Todos nós sabemos como é duro você perder uma pessoa. Eu fui padrinho de casamento de um pastor muito querido. Esse pastor casou, estava indo em lua de mel com a sua esposa, ele 24 anos, ela 19 anos. Casal lindo, bonito os dois. Ela linda, linda, linda. Estão aqui na praia de Bertioga, tomando banho, né? Gostoso, praia, à tarde. Eles estão lá na água se divertindo, mas o mar está puxando. E de repente eles caem num buraco feito pelas ondas. Ele sabia nadar, mas ela não. E agora o mar começa a puxar a sua esposa. O mar começa a puxar a Márcia para dentro. E ele então luta com todas as forças para ir lá e puxar a Márcia de volta. Mas ela não sabia nadar e afundava, e ele entrava por baixo tentando empurrá-la, mas a água é mais forte. Até que ele viu a última vez a Márcia dar a mão e subir na água. Ele se arrasta, irmãos, e cai na praia. Imagina, a tua esposa, a pessoa que você ama, acabou de ficar na água. Dali a 3 dias a Márcia é jogada 5 quilômetros para frente. Aí nós ficamos sabendo, morreu a Márcia. Como? Bom, aquela coisa de enterro, aquela procissão para dar as condolências a ele, caixão no meio daquele salão pingando. Eu estou na fila, ele pastor distrital, a igreja toda, sabe? Ele chorando muito. E aquelas palavras de sempre, vamos ver na ressurreição, mas sabe, isso não estava resolvendo o problema. Não estava resolvendo. O problema é que a Márcia estava morta. E quando chega a minha vez, eu, padrinho de casamento, pensei, meu Deus, o que eu vou falar para ele? O que eu vou falar para ele? Todo
continua chorando, chorando muito. O que é que eu vou falar para ele? E quando ele me vê, amigo, padrinho de casamento, ele encosta no ombro aqui, irmãos, e chora. Mas como ele chora? E eu chego no ouvido dele e falo assim: Carlos, está na hora de você crer naquilo que você sempre pregou. Está na hora de você crer naquilo que você sempre pregou. Irmãos, aquele homem coloca as duas mãos no meu ombro, se afasta de mim, para de chorar instantaneamente. Ele fala: Rui, era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu precisava ouvir. Quantos enterros eu não fiz? Quantas palavras eu não falei para as pessoas? Mas chegou a minha vez. Aquele homem não chorou mais. Aquelas palavras não fui eu que falei. Foi Deus. A morte é terrível, irmãos. A morte é cruel. Aqueles homens conseguiram o seu objetivo: tirar de circulação aquele a quem eles consideravam uma ameaça. Aqueles a quem eles consideravam uma ameaça. No sábado era a grande festa da Páscoa. Tinha lá no templo de Jerusalém várias e várias cerimônias. E o povo está lá perguntando: onde está o Rabi? Aquele que cura toda e qualquer doença. Jesus de Nazaré, onde ele está? E eles ficam sabendo. Você não está sabendo? Não. Olha, ele foi morto ontem. Morto? Foi crucificado lá no lugar de execução pública. Mas como? Como é que podem ter feito isso? Matar? Não. E eles começam a fazer perguntas agora para a liderança: por que vocês fizeram isso? E eles então agora estão preocupados por isso, podem dar uma resposta. As pessoas estão procurando Jesus, irmãos, porque onde Jesus está não tinha morte, não tinha sofrimento. Eu vejo olhando para mim nesse momento um monte de gente de óculos. Não existia óculos, irmãos. Você que usa óculos, você ia passar apertado naquele tempo. Você já imaginou? A minha esposa usa óculos. Ela fala que se ela não usar óculos dá dor de cabeça. Você já imaginou? Você não pode. Não existe óculos. Pessoas com problemas de vista, problemas de ouvido, problemas de dor de dente, dor de ouvido, problemas de artrite, artrose, problemas ginecológicos. Bom, problema é que não falta. Doença é que não falta. As mesmas doenças de hoje, câncer, lepra, é a mesma. E tinha doença espiritual. Pessoas que eram endemoniadas, escravizadas pelo pecado. Jesus curava tudo. Onde Jesus passava era uma limpeza total. Aquelas pessoas que tinham vindo de longe para a festa tinham um duplo objetivo: a festa, mas Jesus, para serem curados. São essas que estão perguntando por ele. E então, Mateus 27, aliás, Mateus 27, 62, a liderança fica preocupada. Mateus 27, 62, a liderança está preocupada. Esse cidadão é muito famoso. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque ele pode, mesmo morto, influenciar a nação contra nós. E então
No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, que é o dia 15, a preparação foi do dia 14, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos daquele embusteiro. Enquanto vivia, ele disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Irmãos, os discípulos não se lembravam disso. A doença da decepção, sabe, da falta de fé tão grande que eles não conseguiam, era só tristeza, irmãos. Estavam lá chorando. Os inimigos se lembraram do que Jesus disse. Ele disse que depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Então, Senhor, ordena que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que vindo os discípulos o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes a escolta, ide e guardai-o sepulcro, como bem vos parecer. E indo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, deixando ali a escolta. Isso deve ter acontecido no sábado à tarde. Detalhe muito interessante: 3 dias. Os judeus usavam a contagem inclusiva. O que era inclusiva? Eles contavam os dias assim: tudo que acontecia na sexta-feira, ainda que fosse no final da sexta-feira, era um dia. O sábado, outro dia. O domingo, ainda que fosse de manhã, já era o 3º dia. Entendeu? Essa é a contagem judaica inclusiva. Aqueles homens então devem ir com aparato, com marreta, com corrente, com corda, e eles então fazem tudo o que podem para travar aquela enorme pedra que corria num canal. Era uma pedra como se fosse uma tampa de poço, mais grossa, muito pesada, que precisava de pelo menos 10 homens para movimentá-la. E eles arrastaram aquela pedra, depois que Jesus está lá, e selaram a pedra. A ideia era que jamais ele vai sair daí, nunca mais ele vai sair daí. O Império Romano estava colocando o seu selo, estava tendo o apoio do Sinédrio judaico, e estava ali as hostes de Satanás também. A ideia era: ele não pode sair dali. Ele não pode, ele não vai sair dali. Irmãos, uma escolta romana era composta de um centurião e entre 100 e 150 soldados. Eu imagino que eles colocaram um número por aí, por mais de 100 soldados, por causa da multidão que estava na cidade. Eles tinham que colocar uma escolta muito grande. Motivo: segurança. Motivo: segurança. Homens acostumados à guerra, fortemente armados, com lanças, espadas, escudos, estão ali agora de prontidão. Estão ali de prontidão para cumprir as ordens dadas pelo governador e apoiadas pelo Sinédrio judaico. O sábado passa, entra o domingo. Entra o domingo. Tudo normal. A tristeza continua no coração daqueles homens e mulheres que amaram Jesus, que viveram com Ele. Pessoas, inclusive, foram curadas por Ele. Que tristeza, irmãos. A noite passa naquele sábado à noite e vem chegando amanhã. Vem chegando amanhã. Abra
sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 1. Leia com atenção o que a palavra de Deus foi escrito. O livro de Marcos, irmãos, foi o primeiro evangelho escrito para a igreja de Roma. João Marcos, ele era um dos discípulos de Jesus, mas não fazia parte dos 12. Ele seguia Jesus mais distante. Ele era muito ligado a Pedro. E João Marcos certamente recebeu a orientação de Pedro no que ele escreveu. E então ele escreveu aqui para a igreja de Roma, ele disse: passado sábado, Maria Madalena, nós já falamos sobre ela, Maria, mãe de Tiago. Quem era essa Maria, mãe de Tiago? Tiago era um dos filhos de José, era o mais importante da igreja na época que isso foi escrito, era o apóstolo Tiago. Esse livro de Tiago, foi escrito por esse Tiago aqui. Então, quando fala Maria, mãe de Tiago, era madrasta na realidade, ele era uma pessoa importante. Quando fala Tiago, porque ele era o líder, né? Era o líder da igreja daquele momento que foi escrito. Se tivesse existir Papa na igreja cristã, não deveria ser Pedro, mas sim Tiago. O líder era Tiago, por ser irmão de Jesus, meio irmão, e por ser o mais velho, o mais experiente. Muito bem. E então essa é a Maria, aquela que deve ter pensado, irmãos. Ela deve ter relembrado algumas coisas, como por exemplo, mas aquele anjo falou comigo quando eu era jovem, eu só tinha 17 anos. Ele disse que aquele que iria nascer dentro de mim ia ser chamado Filho do Altíssimo. Eu me lembro que quando eu fui na casa da minha parente Isabel, o filho que estava na barriga dela tremeu. Eu lembro quando o Espírito Santo me usou e eu louvei a Deus. Eu lembro quando, no 8º dia que o neném devia ser circuncidado, apareceu no templo Simeão, um velho que Deus tinha lhe dito que ele não morreria sem ver o Salvador. Eu lembro também de uma profetisa, uma velha que estava lá, Ana falando dele. Passaram uns meses, vieram os homens de longe e trouxeram ouro, incenso e mirra. Nós tivemos que fugir para o Egito, fugir porque Herodes tentou matá-lo. O que ele fez? Ele não fez nada. Por que iria matar meu filho? Nós ficamos lá alguns anos no Egito e nós voltamos. Eu lembro quando João Batista aponta ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi ele multiplicar pães, eu vi ele transformar a água em vinho, eu vi ele ressuscitar os mortos, e agora ele está morto. Como pode uma coisa dessa? Será que eu me enganei? Será que tudo isso foi uma mentira? Será que tudo isso foi uma alucinação? Será que foi tudo isso um sonho? Esta era a segunda que estava junto. E tinha uma terceira, chamada Salomé. Salomé era a esposa de Zebedeu. Zebedeu era pai de 2 meninos, de 2 homens, Tiago e João, discípulos de Jesus. Tiago e João receberam a companhia da mãe e foram fazer um pedido para Jesus. Está vendo esse rapazinho aqui bonito? Esse aqui é o Tiaguinho.
E esse aqui é o Joãozinho, Tiago e João. No teu reino, coloca um na tua direita, coloca um na tua esquerda, né? Essa mulher, irmãos, ouviu de Jesus ao falar aos seus filhos: podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Vocês podem? Podemos. Então vocês vão beber. Mas o assentar-se à direita e à esquerda não compete a mim. Tiago foi o primeiro a ser morto, e João foi o último, morrendo de morte natural. Essas mulheres todas tinham um vínculo com Jesus. Elas tinham algo muito especial, sabe? Elas tinham uma ligação com Jesus que nada podia separar, nada. E agora então, muito cedo, ao primeiro dia da semana, ao despontar do sol, elas foram ao túmulo. Elas prepararam tudo no sábado à noite. No domingo de manhã, está despontando o sol. Olha, se está despontando o sol, que hora que você acha que elas acordaram? Acordaram de madrugada. Estava frio, acordaram de madrugada. Irmão, nós estamos conversando sobre a frequência da igreja, né? João é o primeiro ancião, eu também sou o primeiro ancião. É triste nós, líderes da igreja, quando a gente vê a igreja vazia. Quarta-feira, domingo, é duro. Cadê o povo? Ali está frio, está frio. Eu não posso ir na igreja. Choveu, não vou. Está frio, não vou. Aquelas mulheres, irmãos, elas tinham um encontro com Jesus. Não importa se tivesse frio, se era de noite, saída de casa de madrugada, elas tinham um encontro com Jesus. Percebe? Nada deixava elas em casa. Mas esse encontro com Jesus tinha uns obstáculos na frente. Obstáculos que para elas era muito grande. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Nós não lemos que elas ficaram até o fim, vendo se Jesus seria enterrado, e elas viram aquela pedra enorme, 10 camaradas fazendo força, e elas estavam num grupo talvez de 7, 8 mulheres, as principais eram essas. Quem? Que força que nós vamos ter? Como? E tem outro problema ainda. Tem a guarda romana. Tem mais de 100 soldados lá. O que nós, irmãos, os discípulos estavam em casa dormindo, os homens. E que coisa? Os homens estavam dormindo. Eles devem ter pensado: sem chance. Não vai dar. Não dá para encarar aqueles 100 soldados. Não dá. E também não tem jeito. Então, vamos ficar aqui em casa, porque não tem saída. Não tem saída. Mas aquelas mulheres, elas não olharam para o tamanho da dificuldade. Elas simplesmente marcharam. Exatamente como Israel fez ao serem acossados pelo exército de Faraó. Diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? Para o mar. O mar? É. Marche para o mar. E quando eles marcharam, o que aconteceu? O mar abriu. Essas mulheres foram na fé, contra tudo que era possível, contra tudo que era lógico. Como elas tinham força para tirar aquela enorme daquela pedra? E como elas conseguiriam se virar com mais de 100 homens ali? Mas elas foram. Irmãos, lembra que Gabriel falou para Maria, quando disse que ela ia ser a mãe do Redentor? Ela disse assim: mas Senhor, eu não tenho contato com homem algum, né? Isso é impossível. O anjo falou o quê?
Para Deus não há impossíveis. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Para Deus não há impossíveis. Se você caminhar na direção de Jesus, a pedra será removida, os soldados cairão por terra e você vai encontrar o Salvador. O meu sogro, homem bom, baiano, gente boa, cabra bom mesmo, era meu sogro. Meu sogro, aos 40 anos de idade, eu não tinha casado ainda, né? Ele sofreu um derrame. O lado direito dele, sabe aquele derrame, né? Ficou paralisado, então andava com dificuldade, arrastando a perna. Ele aposentou, não tinha mais atividade de trabalho possibilitada devido ao derrame. Ele, católico, deixou de ser católico e se tornou budista. E o budismo que ele seguia tem um oráculo, e dentro do oráculo ali tem um papel escrito. Eu perguntei para ele: o que está escrito? Ele falou: não sei. Mas ele abria aquele oráculo, colocava um copo d'água, uma maçã, todos os dias ficava orando 1h30 de manhã e 1h30 à tarde. Todos os dias ele orava aquele Deus. A minha sogra, adventista, brigava com ele. Aquela coisa de marido e mulher, né? E o problema que mais incomodava é que, como ele é o chefe da casa, ele trazia até a casa dele os membros da igreja dele. Então, irmãos, parava uma Kombi lá na porta da casa dele e não parava mais de sair japonês lá de dentro. Enchia a casa dele e ficava todo mundo, acendia a vela, aquela coisa toda. Imagine você, mulher, o teu marido trazendo os amigos dele dentro da sua casa. E eu falava para ela: mas você não pode falar nada, a casa é dele também, porque quando você faz o culto, ele fica quieto, então você tem que ficar quieto. Imagine essa angústia, essa luta, anos assim, irmãos, anos. E ele posteriormente teve outros derrames, piorou mais ainda. E quanto mais derrame, mais fiel aquele Deus. E eu, um dia conversando com o médico dele, falei assim: doutor, tem saída? Ele falou: não tem saída. Ele tem um aneurisma cerebral, ele tem uma veia aqui bem dilatada, se romper a morte instantânea. A capacidade intelectual dele caiu provavelmente uns 70%. Ele tem dificuldade para entender. Um sábado, irmãos, sempre tem um dia, sabe? Sempre tem um dia. Um sábado, eu e minha mulher fomos dar estudo bíblico. O estudo bíblico terminou mais cedo. E a minha esposa falou: Rui, vamos na casa da minha mãe? Falei: vamos. Eu fui lá. As duas saíram para o jardim, mãe e filha, né? Conversa. E eu tinha costume de sentar no sofá e pegava as revistas da igreja dele e ficava lendo. E eu perguntava para ele: sogro, isso aqui, o que quer dizer? Algumas coisas ele respondia, outras ele não respondia. Ele não sabia. E quando ele não sabia, ele dava uma risadinha. Então eu sabia, quando ele dava aquela risadinha, ele não sabe. Eu nunca critiquei a igreja dele, nunca, jamais. Irmãos, jamais faça isso. Jamais faça isso.
vezes pregaram o Evangelho para ele, várias vezes. Ele ficava sentado na cadeira, e eu falando para ele, ele ficava assim, de cabeça baixa, parecia que entrava por aqui e saía por aqui. Nada. Continuava na fé antiga. Mas nesse sábado, esse abençoado sábado, eu falei para ele da volta de Jesus. Eu falei para ele da ressurreição. Assim como Jesus foi ressuscitado, todos os nossos queridos vão ressuscitar. Imagine você, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente, a pessoa que você ama. Você tem o privilégio de ver de novo, de você abraçar aquela pessoa. Ellen White fala do grande conflito: haverá um brado de vitória que ecoará por toda a terra. É tipo o gol da vitória aos 45, irmãos, do segundo tempo. Imagine você ver aqueles a quem você amou de novo vivos, perfeitos, sem doença, sem nada. Que coisa, que glória, que coisa maravilhosa ver a Renata de novo. Irmãos, que coisa. E eu falei para ele: sogro, você vai ver a sua mãe. Irmãos, os olhos dele encheram de lágrimas. Ele falou assim: como eu gostaria de ver a minha mãe. Ele tinha um problema, irmãos. Ele saiu da Bahia na década de 50, veio para São Paulo, aquela história que todo mundo conhece. Veio trabalhar em São Paulo, e dali a algum tempo ele recebeu uma carta: Manuel, volta correndo lá para a Bahia, porque a tua mãe está passando muito mal. Irmãos, quando ele chega lá, ela já tinha sido enterrada já há 2 dias. E aquilo marcou muito ele não pôde dar um adeus para a mãe dele. E nesse dia eu falei: você vai ver a sua mãe. E ele, com os olhos cheios de lágrimas, ele falou: como eu gostaria de ver a minha mãe. Eu falei: pois é, Jesus vai ressuscitar a sua mãe. Não fiz apelo, não falei mais nada, fiquei quieto. Aquele homem abaixou a cabeça, sentado, olhou para mim e falou assim: eu vou devolver o Gorronzon. Gorronzon é o oráculo. Como é que é? Eu vou devolver o Gorronzon. Eu falei: o senhor vai devolver? Vou. A partir de hoje eu sou adventista do 7º dia. Eu olho para ele, irmãos, eu não acredito. E ele falou uma palavra assim, irmãos, que foi muito profunda para mim. Eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Amém. Irmãos, se Deus tivesse curado aquele homem, não teria feito maior milagre do que transformar aquele coração. Aquele homem se batizou, e agora a alegria dele, sabe qual era? Ler a palavra de Deus, irmãos. Ele ficava o dia todo lendo a Bíblia. Aquela dedicação que ele tinha, ele devolve agora na palavra de Deus. Ele tinha uma vista boa, não usava óculos, ele lia a palavra de Deus o dia todo, assistindo ao novo templo. Uma noite ele dormiu e não acordou. Nós estamos ali
um caixão, próximo para enterrar, e eu vejo uma cena que está gravada aqui. Um homem deitado, tranquilo, sereno, como se estivesse sorrindo. Eu nunca vi um morto tão feliz como aquele. E eu olhei para aquele ser, meu sogro. E ainda pensei assim, falei, vai, seu Manuel, vai dormir. O tempo vai passar e o senhor vai acordar. Irmãos, e Jesus está voltando. Muito, muito próximo. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, mas algumas pessoas ainda têm uma grande pedra para tirar da sua frente para se encontrar com Jesus. Essas pessoas têm ainda dúvidas, têm um coração duro, ou ainda são como Tomé, ver para crer. O Senhor Jesus estará voltando ainda na nossa geração. Você está vendo o que está acontecendo no mundo, né? Essa situação que está nos envolvendo. Eu sempre brincava, mas parece que é verdade a minha brincadeira. Eu sempre dizia que nós sabemos que o fim do mundo viria. E eu brincava que ele iria começar pelo Brasil. E parece que é verdade. Ele ia começar pelo Brasil. A coisa está ficando feia, a coisa está ficando difícil. Dentro em breve, irmãos, talvez as coisas vão mudar. Nós sabemos disso radicalmente. Não há mais tempo para ser meio adventista. Não existe meio salvo. Ou é salvo ou é perdido. Meio salvo é 100% perdido. Nós temos os nossos familiares, os nossos parentes, temos gente que nós amamos que ainda não conhece o Evangelho, e a gente acha, esse daí não tem jeito, isso aí é caso perdido. Ou seja, você colocou a pedra, essa pedra não pode ser movida, percebe? Essa pedra é muito enorme, jamais ele vai se converter, jamais, é impossível. Eu tinha essa pedra. A minha filha, ela tinha 9 anos, e quando nós falávamos de alguma coisa, ela dizia assim para mim, a minha filha mais velha, ela falava assim, pai, todo dia eu oro por você se converter. Coisa de criança, né? Todo dia eu oro por você se converter. E eu, hipócrita, isso, filhinha, ora mesmo, tal. Vai se converter coisa nenhuma, isso aí. Pois, irmãos, chegou o dia. Para Deus não há impossíveis. Qual é a impossibilidade da tua vida? O que é que está travando você de tirar a porta, aliás, tirar a pedra, de forma que você possa ver Jesus? Mas ver Jesus de uma maneira, uma experiência pessoal, sabe? Uma experiência pessoal. Não um Jesus que você ouviu falar, um Jesus que você teve experiência com ele. Maria Madalena teve uma experiência com Cristo. Maria, mãe de Jesus, teve uma experiência com Cristo. Maria Salomé, ela teve uma experiência com Cristo. E por elas terem uma experiência com Cristo, nada impediu delas irem até Jesus. E quando elas foram até Jesus, todos os obstáculos desapareceram. Todos. Por mais impossíveis que pudessem parecer, desapareceram. Tem alguém aqui que não é batizado? Tem alguém aqui? Todos são batizados? Amém. Irmãos, que nada nos afaste do amor de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse. Ninguém, hein? Nem mãe,
Ninguém tem maior amor do que esse, de dar o quê? A sua vida em favor dos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O nosso querido irmão vai pregar, vai cantar. É um sermão pregado, cantado, né? E nós vamos ter um momento de meditação. Enquanto ele estiver cantando, eu gostaria que você colocasse mais uma vez a sua vida nas mãos de Jesus. Que nada te impeça, irmãos. Pense no tamanho da pedra que está entre você e Cristo. E caminhe na direção do Salvador. E peça para que Ele restaure a sua vida e transforme o teu ser. Tudo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, no sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, nas cadeias da morte o libertou. E ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois do céu subiu. Ainda falta você, o
Eu sempre gosto de, no final, deixar a última palavra do próprio Jesus. E a palavra do Senhor Jesus para a igreja do Jardim Independência nesta manhã é esta daqui. Em verdade eu vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém. Querido Senhor Jesus, obrigado pela mensagem de conforto, de segurança e paz que recebemos da Tua palavra nesta manhã. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado paternal com cada um de nós, Teus filhos, e queremos mais uma vez, Senhor, colocarmos nas Tuas mãos e declararmos que o Senhor é o nosso Salvador pessoal. É aquele que na cruz do Calvário verteu o seu precioso sangue por cada um de nossos pecados. Queremos te rogar o perdão dos mesmos, Senhor. Mais ainda, derrame sobre nós uma porção redobrada do Teu Espírito. Transforma o nosso ser. Faça-nos ser novas criaturas, que possamos ser luzes desse mundo, o sal da terra, Senhor. Que possamos levar essa mensagem de amor, fé, esperança e salvação àqueles que ainda não te conhecem, a começarmos na nossa própria casa, na nossa própria família, os colegas de trabalho, os nossos parentes. Usa-nos, Senhor, para honra e glória do Teu nome. Amém. Batiza a igreja do Jardim Independência com poder. É isso que nós necessitamos. E é isso que rogamos agradecidos em Teu nome.